Juro em todo o meu sentido que, se solteira me vejo, assim como eu desejo que eu saiba escolher marido. A boa fé, sem mau engano, pacífico todo ano, que ande a meu mandar, havia-me eu de vingar deste mal e deste dano. Esse é um verso do livro A Farsa de Inês Pereira, do escritor Gil Vicente, mais uma obra que será cobrada no vestibular UESB 2020. E para comentar o livro, conversamos com o professor da UESB, Flávio Reis, especialista em literatura portuguesa. Vem com a gente para saber um pouquinho mais sobre essa obra. A Farsa de Inês Pereira é uma peça cômica, ou seja, ela é um tipo de composição discursiva do gênero cômico, e ela já se apresenta cômica desde o título. Então nós temos a palavra farsa, que já é o nome do gênero e necessariamente cômico. A farsa, em geral, ela é composta em torno de um episódio, e é esse episódio que a gente pode considerá-lo o enredo da obra, ou seja, o resumo. Trata-se de uma moça, Inês Pereira, que tem grandes sonhos, a fantasia de se casar com um rapaz que fosse um mancebo, que é o nome antigo para rapaz, que fosse um mancebo discreto. O que é ser discreto no século XVI? É que saiba dançar, que saiba tanger a viola, que saiba recitar poemas, ou seja, ela pretende se casar com um tipo galanteador, um tipo que a divertisse. Então, Inês Pereira pretende se casar e aparece como primeiro pretendente um rapaz que não era dado à descrição, no sentido do século XVI, ou seja, um camponês, que seria completamente diferente daquilo que ela esperava. Embora ele tivesse dinheiro, ela não se interessa por ele. E aparece o segundo pretendente, trazido por dois judeus que são profissionais casamenteiros. Então eles trazem esse novo pretendente para casar com Inês Pereira. E toda a peça, é importante a gente frisar isso, ela é composta em torno de um adágio, de um provérbio, que seria o seguinte: mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. E esse segundo pretendente seria esse cavalo do adágio. Aparece então o Brás da Mata, apresentando-se como um tipo discreto, galanteador, que toca bem a viola, adequando-se a tudo que desejava Inês Pereira como seu marido. Ela se casa com ele. Quando casado, ele declara que ela não poderia sair de casa, que ela não poderia falar com ninguém, a janela seria fechada, e ele iria lutar na guerra e ela ficaria presa dentro de casa sem ter contato com qualquer pessoa que seja, porque o marido, Brás da Mata, temia que ela fosse infiel. Ele vai lutar na guerra, ela fica então guardada por um empregado do marido. Chega uma carta notícia com a novidade da morte do marido de Inês Pereira. Ela recebe aquela carta e entende que essa carta seria a sua liberdade. Ou seja, morre o marido, Inês Pereira agora é viúva, vamos dizer assim, um tipo de viúva alegre. Ela dispensa o empregado do marido que estava responsável pela vigília dela, e ela então, pensando nos pretendentes que tinha à disposição, relembra daquele primeiro que era tão dedicado a ela, que se chama Pero Marx. Ela então volta a se encontrar com ele, ele demonstra ainda interesse, os dois se casam, e tudo que ela quer, o Pero Marx faz. Ou seja, seria a correspondente no adágio que serviu de mote para a peça, do asno que me carregue. E isso vai ser configurado na peça no final dela, quando ela reconhece num ermitão que passava por ali um antigo namorado. Esse ermitão diz: se você quiser me dar esmolas, vá até minha casa, me dá esmolas. Vocês entendem bem o que ele queria dizer. Ela então diz ao marido: vamos à casa do ermitão fazer a caridade da esmola. Eles então vão juntos. Como ela tinha de passar por um rio e ela estava menstruada, no século XVI, as mulheres eram proibidas de ter contato com a água
que fosse servir para as pessoas estando menstruadas, porque entendiam que elas poderiam tornar a água impura. Ela então precisa de alguém que a atravesse no rio. O marido então se dispõe e ela sobe nas costas do marido, vê perto do rio 2 jarros, ela deseja os jarros, o marido pega para atender os desejos dela, e aí configuramos aí a cena do asno, ou burro, que me carrega, ou seja, ela está nas costas do marido que leva a Inês Pereira no alto da cabeça e os 2 jarros nos braços, levando a própria esposa para a casa do suposto, né, do provável amante. Né? Então é importante a gente frisar essa questão, que toda a peça se compõe em torno desse provérbio. Da trajetória do Gil Vicente, que serão 34 anos, ou seja, de 1502 até 1536, produzindo peças que chegam a quase 40 peças, aquelas que chegaram até nós, com os mais diferentes, com as mais diferentes matérias, ou seja, peças de devoção, peças de filosofia moral, peças de matéria da tradição antiga grega, latina, ou seja, o Gil Vicente é o grande artista do teatro português do século XVI, a serviço da corte de Dom Manuel e posteriormente Dom João III. As peças do Gil Vicente, elas não foram feitas a primeira vez, ou seja, não foram apresentadas nas primeiras encenações em teatros, como nós hoje esperamos assistir uma peça de teatro. Elas foram apresentadas em ambientes muito restritos, no caso aqui das peças do Gil Vicente, nas salas dos palácios onde estava a família real portuguesa, porque é para essa família real portuguesa que trabalhava o Gil Vicente, e para eles e para aquele grupo de pessoas que estavam em volta da família real portuguesa, que se apresentavam as peças. E o que nós vemos na peça, na farsa de Inês Pereira? Nós vemos um tipo de personagem, e aí a palavra tipo é importante, porque nós não temos, no caso das peças do Gil Vicente, personagens com psicologias desenvolvidas, como nós vamos ter no século XIX, no século XX. Nós temos personagens típicas. O que é a personagem típica? Ela é uma personagem absolutamente estereotipada. Ela é um caráter limitado. Então, nós temos, no caso da Inês Pereira, nós temos a mocinha sonhadora e esperta, que é a Inês Pereira, a mãe, a conselheira e a sábia, a Leonor Vaz, a mulher alcoviteira, fofoqueira e que arranja os casamentos e se dá bem com eles, porque ela acaba ganhando alguma coisa com isso. Os judeus casamenteiros, que também se beneficiam financeiramente pelos arranjos de casamento que alcançam. O Brás da Mata, que seria o rapaz que pretende encontrar alguém para casar-se. E casado, porque é uma questão de relevância social no tempo importante. Ele mantém essa mulher no ambiente doméstico presa e vai cumprir as suas funções como cavaleiro, como um escudeiro aspirante a cavaleiro. E este é o conjunto de personagens que nós temos na peça de Inês Pereira, na farsa. E essas peças, e sobretudo a Inês Pereira, elas demonstram na sua fala e na sua ação atos risíveis, que são aqueles inadequados por um membro da corte, para um membro, para um nobre. Uma questão importante da peça do Gil Vicente, 1523, é a linguagem. Ou seja, há de se ter uma grande boa vontade, uma grande disposição para enfrentar um texto que foi composto, que foi escrito há 500 anos atrás. E, portanto, há ali umas dificuldades que podem ser transpostas e até ser um ganho quando se transpõe essas dificuldades, que é a questão do vocabulário, a questão das expressões de época, a construção do discurso. E, portanto, a peça do Gil Vicente, ela é um discurso longo em versos de 7 sílabas, rimados entre si, produzindo, portanto, uma sonoridade, um ritmo, uma melodia que é bastante producente naquilo que diz respeito à memorização
e a entendimento daquilo que é falado. Como é que a gente vai ler um texto que foi escrito há 500 anos atrás? Com uma escrita diferente, um vocabulário diferente, estruturas diferentes. Em geral, é importante que nós nos valhamos, quando nós não temos experiência com esse tipo de texto, ou até mesmo para adquirir essa experiência, de edições críticas anotadas. Ou seja, se eu vou ler um texto que foi publicado há 20 anos atrás, nós já temos problemas de discurso, mas não serão tão intensos como aqueles de textos de 100, 200, 300, 400 e 500 anos atrás. E há, por isso, os profissionais, os estudiosos que estudam essas obras, fazem edições dessas obras, anotam essas obras e produzem uma série de aparatos, uma série de procedimentos que facilitem para o leitor que não é especialista na área, para que ele possa acessar esse texto. Então nós temos uma série de edições com notas de rodapé, dando conta do significado das palavras, das expressões, e edições que atualizam o texto, ou seja, fazem com que as formas arcaicas da língua sejam substituídas por formas que nós usamos hoje mais correntemente, sem alterar as palavras, apenas na questão da escrita. Eu acho que os candidatos aos vestibulares da UESB, eles devem ter observado que a peça mais antiga do conjunto de livros é a Face de Inês Pereira, que daqui 3 anos completa 500 anos. E os livros didáticos e os estudos mais comuns sobre o Gil Vicente, sobre a sua obra, muitas vezes eles vão abordar questões que levem em conta a obra do Gil Vicente como se fosse um recorte, como se fosse uma maneira de nós, 500 anos depois, termos acesso ao que eram as situações sociais, as relações e os tipos que naquele tempo eram comuns no Portugal do século XVI. Ou seja, a ideia, muitas vezes, dos livros didáticos dos vestibulares é entender essas peças antigas, e no caso o teatro é muito especial para isso, porque o teatro pressupõe-se que ele encene aquilo mais próximo que é a vida das pessoas, porque ele coloca em cena, nas ações, as figuras mais comuns do tempo, as questões do tempo, os conflitos, os valores. Ou seja, o teatro é um lugar muito especial de tratamento dos valores de um tempo, e, portanto, as avaliações e os livros didáticos, quando abordam o teatro de Gil Vicente, muitas vezes tentam perseguir isso nas peças. Como é que o teatro de Gil Vicente permite que nós conheçamos um pouco do que teria sido a experiência humana no século XVI em Portugal? E aí, nesse caso, a gente tem aí uma série de questões muito polêmicas dentro da crítica, porque, primeiro, a questão do que a gente pensa hoje não é o que se pensava 500 anos atrás. Mas pensando nas figuras, né, pensando naquilo que a gente pode conhecer das personagens, pela fala delas, a gente pode perceber alguns valores dessas personagens. E aí nós temos aí, vamos dizer, um valor importante no século XVI, que é o homem cavaleiro, casado e cristão, né? Ele vai lutar no norte da África contra os muçulmanos, que era uma grande questão no século XVI, sobretudo para os reis portugueses, que essa nova cruzada, né? Essa guerra contra os infiéis, que era chamado no século XVI de infiéis. A outra questão é a moça, que no século XVI é tida como viciosa por conta da sua esperteza, por conta dos seus desejos de ter um marido não que lhe ofereça uma vida de casada tradicional, vamos dizer assim, mas que lhe ofereça uma vida de casada de prazeres, com a música, com a dança, com aquilo que era considerado no século XVI prazeroso. Então nós temos essas dinâmicas, ou esses valores, ou essas figuras encenadas na peça, que talvez nos permitam acessar um pouco dos valores e das dinâmicas sociais prováveis no século XVI. É claro que as coisas são muito mais complexas. A questão das referências do Gil Vicente são referências
que vão além disso, mas isso muitas vezes é cobrado nas provas por conta de ser um dos aspectos que as análises dos livros didáticos, as provas julgam importante verificar nessas peças antigas.